que não passam, palavras que libertam, palavra poderosa tem teu coração. Palavra por palavra, revelas o infinito. Como é bonito ouvir teu coração. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Simão: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Gente, nós acabamos de ouvir aqui então o diálogo entre Jesus e Pedro, o chefe da igreja. Diz o livro dos Atos dos Apóstolos que Jesus permaneceu cerca de 40 dias depois da ressurreição, comeu com os discípulos, né? Nós ouvimos nesses domingos da Páscoa a presença do Senhor ressuscitado entre os seus discípulos. E depois Jesus subiu ao céu. Mas antes de subir ao céu, ele queria ter certeza de que a igreja estaria em boas mãos. Pedro, pescador da Galileia, foi um homem que abandonou tudo por causa de Jesus. Mas lembra da Quinta-feira Santa? Ali, depois de Jesus ser preso, houve então uma coisa muito chata, não é? Porque Pedro negou Jesus por 3 vezes. Você conhece esse homem? Não conheço. Eu não conheço. Por 3 vezes aí o galo cantou. Aquilo provocou em Pedro uma ferida muito grande, não é? Um arrependimento profundo. Judas também, naquela quinta-feira, fez uma coisa muito horrorosa, que foi entregar Jesus. Mas Pedro e Judas estavam mais ou menos assim no mesmo patamar de pecado. Mas acontece que Judas não soube se arrepender. Judas se matou, fez uma coisa que atentou contra a própria vida. Mas Pedro não. Pedro estava ferido, magoado, estava triste pela morte de Jesus, pela atitude dele de ter negado Jesus na sua vida. Mas Pedro esperou, ficou ali. E Jesus queria curar Pedro. Jesus não estava ali perguntando: Pedro, tu me amas, para deixar Pedro constrangido. Na verdade, queria ir na ferida de Pedro, curar aquela ferida, para que Pedro pudesse então governar a igreja. Então, a melhor maneira de curar é o amor. E por isso, tu me amas? Foi essa a pergunta. Jesus não perguntou para ele: por que você não assumiu que você é meu discípulo? Por que você me negou? Jesus não falou isso, não é? Por que você foi covarde? Não foi essa a conversa de Jesus. A conversa de Jesus foi: tu me amas? Então, para que essa pergunta pudesse provocar em Pedro também uma tríplice declaração de amor, de forma que ele pudesse apacentar os cordeiros do Senhor, pudesse apacentar o rebanho do Senhor. Existem pais, professores, líderes de comunidade, sacerdotes, pessoas que têm cargos de liderança, encargos de liderança, melhor dizendo. E essas pessoas, elas só podem apacentar as ovelhas do Senhor, aquelas pessoas que estão debaixo de sua tutela, se amar. Se não houver amor, não há como a gente apacentar segundo o coração de Deus. E segundo o coração de Deus é chamar atenção, corrigir, brigar muitas vezes. Segundo o coração de Deus é acariciar, é acolher, é confortar, é consolar, é aconselhar. E tudo isso demanda amor, não é? Se você não ama, você não pode corrigir, porque senão vai faltar caridade na correção. Se você não ama, você não pode chegar perto daquela pessoa para dar afeto para ela, porque vai faltar espiritualidade naquele afeto, vai ser uma coisa só carnal. Então é por isso que, para apacentar o rebanho de Jesus, Pedro teve que declarar que o amava, não apenas uma vez, mas 3 vezes. Mas também Pedro teve que ser curado de tudo aquilo que ele havia feito. Assim também somos nós. O amor cura.
mas não o amor humano, o amor caritas, o amor ágape, é um amor curativo. Peçamos ao Senhor a graça de que nós possamos, esperando o Espírito Santo, ter um coração verdadeiramente amorosos para com Deus, que tire de nós todo o rancor, todo o ódio, tudo aquilo que é tristeza e que provoca tristeza no coração das pessoas. Mas também não nos esqueçamos de que negar Jesus, nos acovardarmos, é a primeira atitude também de quem provoca a tristeza no coração de Deus. E é quando Deus está alegre que nós temos força. A alegria do Senhor é a vossa força. E por isso que nós temos força quando nós alegramos o coração de Deus com o nosso procedimento. Não significa que nós estamos livres de erro, nós estamos vacinados contra o pecado, não significa nada disso, mas significa muito pelo contrário que nós pecando, ou muitas vezes caindo, temos força de nos levantar e continuar a nossa vida. Deus Pai vos dê sua bênção, Deus Filho vos conceda saúde, Deus Espírito Santo vos ilumine. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa Mãe Rainha, desce e permaneça sobre vós a bênção do Deus de infinito amor, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.